Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Boa tarde, Suas Excelências, senhores ministros. Ministro Luiz Fux, presidente do STF, presencialmente no plenário. Vamos passar à fase das sustentações orais. Cada amicus curiae terá o tempo regimental de 15 minutos para sua sustentação. Falará pelo amicus curiae Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química, CNTq, o doutor José Image Loguércio, que é convidado a assumir a sua tribuna virtual e dispõe do tempo de 15 minutos para a sustentação. Em pauta, a DPF 323, requerente, Conefem. Senhoras ministras, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, este é um dos temas... O advogado fala por videoconferência. Ao fundo, veneziana branca, paredes brancas e 2 quadros, um de Tarsila do Amaral Abaporu e o outro de Andy Warhol, a lata de molho de tomate Campbell. Este caso é uma DPF. Eu estou por um amigo da corte, por vários amigos da corte, todos eles sindicais, portanto, de sindicatos e confederações e centrais de trabalhadores, e tento aqui trazer a Vossas Excelências, além de alguns aspectos da doutrina propriamente, mas, em especial, alguns aspectos da realidade das negociações coletivas e, portanto, procuro, na minha fala e no meu tempo, trazer a Vossas Excelências algumas reflexões sobre o tema que, repito, é da maior importância, que é da autonomia coletiva, que é da valorização da negociação coletiva, tema que é central para o direito do trabalho, tema que é central para a democracia, tema que é central, especialmente também para o momento que estamos vivendo de mudanças nas relações de trabalho e também de mudanças significativas em todos esses institutos que nós estamos vivenciando do ponto de vista do direito do trabalho, do direito coletivo. Há sobre o tema da ultratividade... Sustentação oral feita pelo advogado José Eimard Loguércio. Ele é um dos temas centrais da autonomia coletiva, da liberdade sindical. Há toda uma normativa internacional a partir da Organização Internacional do Trabalho, a partir dos pactos, reconhecendo a importância da negociação coletiva para a dinamização das relações de trabalho, seja para trabalhadores, seja também para empregadores e setores econômicos. Ministros julgam a DPF, onde se discute se acordos coletivos integram os contratos individuais de trabalho e se somente podem ser modificados por novo acordo ou convenção. Na doutrina que se formou no âmbito das relações de trabalho e, em especial, no âmbito das relações coletivas de trabalho. Tendo em vista um dos aspectos mais importantes da autonomia coletiva, que é a segurança jurídica para os trabalhadores, do ponto de vista que decorre da boa-fé negocial e também da pacificação dos conflitos, que é um dos temas relacionados à autonomia coletiva. O que ocorre quando não se tem ultratividade? Em cada database, as categorias precisam retomar a negociação do patamar zero. Ou seja, o aumento de conflitualidade por ocasião das databases decorre de uma situação que não é natural. E é por isso que, do ponto de vista do direito internacional e do direito comparado, o tema da ultratividade é um tema muito significativo e tomado sob esse ponto de vista. O ponto de vista de que, se de um lado a manutenção ou a chamada tese conservacionista, ela induz a uma manutenção das relações de trabalho coletiva para que se retome a negociação, o que não impede que, em situação excepcional ou que em situação de dificuldade econômica, ou qualquer que seja o fundamento, que o empregador possa
denunciar o contrato coletivo, ou possa denunciar o acordo coletivo, ou possa reformar o acordo coletivo. Mas o que não se admite do ponto de vista do direito comparado e mesmo do direito internacional é a ideia de que todo o conjunto normativo negociado é simplesmente descartado, levando com que os trabalhadores tenham que se organizar a cada database, no mínimo, para manter o que já tinha, muitas vezes, em anos de negociação. E foi isso exatamente que se introduziu na emenda 45, no final do parágrafo do artigo 114, quando se estabelece a manutenção das cláusulas convencionais após a vigência, tendo em vista e aguardando o quê? Porque não é uma manutenção eterna, é aguardando a negociação coletiva que certamente seguirá. Esse é o mecanismo das databases. Há também, excelências, interesse das empresas nessa questão. Por exemplo, ao final de uma database, um acordo coletivo que tem estabelecido, como é comum em alguns setores da economia brasileira, uma jornada de 12 por 36, ele perde vigência imediata. E, portanto, o empregador terá que fazer o quê em relação a esse acordo? Ele pode unilateralmente manter? Quais as consequências dessa manutenção? Só aumenta a conflituosidade. Este é um dos pontos. Mas quero trazer a Vossas Excelências a Suprema Corte, ou o Supremo Tribunal Espanhol, a sua sala social, se deparou com essa questão da ultratividade em 2012, 2013 e mais recentemente, e fixou uma orientação também sobre o debate da ultratividade, elaborando inicialmente, ou trazendo da doutrina, o debate sobre as teses de ruptura e as teses conservacionistas. E chega à conclusão de que, juridicamente, é a tese conservacionista que estabelece as melhores condições para trabalhadores e também para empregadores. Então, diz o Tribunal Supremo Espanhol, ao examinar essa matéria, que os efeitos da ruptura, eles concretam prejuízos para os trabalhadores, mas também prejuízos para as empresas, gerando uma situação que questionaria as bases do contrato celebrado e, portanto, as bases do sistema de negociação coletiva e da própria boa-fé. Portanto, a questão da necessidade de reserva legal para tratar do tema da ultratividade, ela não tem base científica alguma. A própria Constituição não estabelece uma reserva legal para se tratar de uma matéria que é de princípio e de sistema. A ultratividade, ela decorre de um sistema. E ela é da maior importância, eu repito, na prática das negociações coletivas, o que acontece ao final de um acordo coletivo e para uma database? É muito comum se estabelecer, por exemplo, que nos acordos coletivos ou em convenções se tenha auxílio alimentação. Ao final de um acordo coletivo, cessaria, se não houvesse ultratividade, a obrigação de pagar o auxílio alimentação. O que faz o empregador? Paga espontaneamente? Não paga espontaneamente? Aguarda? Portanto, a regra da ultratividade é uma regra de segurança para o desenvolvimento das negociações coletivas. Esse é o princípio, digamos assim, que decorre da boa-fé negocial e que decorre de um outro princípio, que é o da equivalência dos entes coletivos, sabendo-se que essa equivalência ela não é absoluta. Sabe-se que, portanto, na dinâmica das negociações, há categorias mais bem aparelhadas e categorias menos bem aparelhadas. E, portanto, a ultratividade, ela conserva uma regra de procedimento. Até que um novo acordo seja celebrado, prevalece o anterior. Essa é uma regra que está em total sintonia com, inclusive, o direito obrigacional. Uma denúncia de um contrato, sobretudo de contratos de anos, nós temos acordos e convenções coletivas com cláusulas de 10 anos, de 20 anos, cláusulas, por exemplo, de estabilidade para mulheres grávidas, estendendo a estabilidade legal, estabilidade para a doença profissional.
Nós temos cláusulas importantíssimas do ponto de vista histórico. E chegar ao final de um acordo coletivo ou de uma convenção e impor a uma categoria profissional, aos trabalhadores, que entrem para uma negociação zerados, ou seja, com o patamar de direitos estabelecido nesses contratos sem vigência, né, não está no escopo da Constituição de 88, que no artigo 7º, onde se faz o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, se tem uma diretriz muito clara, interpretativa, de que aqueles direitos não são um catálogo fechado, mas que o que se tem por teleologia ali não exclui outros direitos que estejam de acordo com a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Portanto, o que se pergunta nessa DPF, e aí retomo uma questão preliminar, colocada inclusive no parecer da Procuradoria-Geral da República, nos 2 itens, mas especialmente em relação ao tema de fundo, qual o direito fundamental que estaria sendo violado com esta interpretação dada na súmula 277. Não me parece que se consiga encontrar na Constituição de 88, pelo menos no padrão da Constituição de 88, uma violação a um preceito fundamental quando o Tribunal Superior do Trabalho estabelece uma interpretação relacionada a acordos e convenções coletivas que decorre de toda essa interpretação da doutrina estrangeira, da doutrina comparada, do direito comparado e também da Constituição de 88, ao estabelecer o princípio da ultratividade como regra. Ainda que nós tenhamos um déficit legislativo até a Constituição de 88, e depois dela, períodos em que houve lei ou não tratando da questão da ultratividade, volto a dizer a Vossas Excelências, o tema da ultratividade ele é muito caro à doutrina trabalhista brasileira e estrangeira, porque é ele que mantém a estabilidade das relações coletivas, né? É ele que permite que se negocie ao final de uma database e início de outra, em condições de manter para o conjunto de trabalhadores aqueles direitos que permaneceram ao longo do Som. Ministro Luiz Fux. Doutor José Eimar, o som de Vossa Excelência não está chegando. ADPF 323, requerente Confenem. Vocês estão ouvindo bem? O problema é aqui de novo. Vou descontar aqui o tempo. O senhor ainda disporá de 2 minutos e 50 segundos. Deixa só voltar, ainda não voltou. Ministro Luiz Fux faz algumas anotações. Em pauta, DPF 323, requerente Confenem. Presidente. Ou não? O que eu estou recebendo é que na TV Justiça também não está saindo o áudio para mandar ver. Ministro Luiz Roberto Barroso. Eu acho que é simultâneo. Quando sair aqui, sai lá. Pode ser. Do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 323
de relatoria do ministro Gilmar Mendes. No momento, estamos com um problema no som de um dos advogados, Eymar Loguércio, que está na tribuna virtual. Como se sabe, estamos por videoconferência e os advogados fazem a apresentação dos respectivos argumentos, as sustentações orais, por meio digital, por meio de computador. E, eventualmente, problemas com sinal de internet, com problemas de equipamentos, que fazem com que tenhamos que ter uma interrupção, exatamente o que aconteceu agora. Tínhamos a imagem do advogado que estava falando e, de repente, nós ficamos sem o som com os argumentos sendo apresentados pelo advogado. E, por isso, nós estamos agora esperando o retorno do advogado, que terá devidamente o tempo compensado para que ele possa ter a possibilidade da sustentação oral dentro do tempo previsto. Vamos acompanhar que estamos com o som de volta. Breve, para que o processo possa continuar, minha colega a doutora Zilmara também... Retoma a palavra o advogado José Eymar Loguércio. No mesmo sentido, tendo em vista que estamos por entidades sindicais. Mas quero, na minha conclusão, excelências, chamar a atenção de vossas excelências para essa dinâmica do direito coletivo do trabalho, que, de fato, merece toda a atenção da Suprema Corte, numa perspectiva de valorização efetiva das negociações. Porque o que dinamiza o direito do trabalho são as negociações coletivas e uma boa e consistente teoria da autonomia coletiva que reconheça, como eu estava dizendo, no princípio da equivalência dos entes coletivos, que não há uma equivalência absoluta e que, portanto, o papel da justiça, que o papel das instituições é o de dotar as entidades e dotar os trabalhadores de mecanismos que permita que eles assegurem os seus direitos em sentido, ainda que em sentido progressivo, que é o que consta das cartas e dos pactos internacionais. Os direitos sociais, ainda que não possam ser promovidos de imediato, têm um sentido de progressividade, um compromisso do Estado para que esses direitos tenham efetividade. E ele se dá no campo do direito coletivo a partir dos acordos e convenções coletivas de trabalho. E, nesse sentido, agora, para a minha conclusão, chamo a atenção de vossas excelências para essa dinâmica das negociações. No início de uma database, impor aos trabalhadores que negociem do zero, impõe a eles uma condição abaixo daquela estabelecida nos princípios da Constituição brasileira. Por outro lado, para as empresas também aumenta o conflito. Iniciar uma negociação coletiva sem saber se determinado direito permanecerá ou não e os motivos, qual a motivação da retirada de determinado direito, nenhum direito pode ser retirado de um acordo ou convenção sem que se estabeleça uma motivação, sem que se negocie. Este é o princípio democrático. Então, rogo a vossas excelências que não conheça da ADPF, como arguido também pela Procuradoria da República, ou em a conhecendo, que negue provimento à ADPF, que a julgue improcedente, portanto, mantendo a súmula do TST como ela está. Eu agradeço muito a vossas excelências. Pois não, doutor José Eymar. Agora passamos a palavra à doutora Zilmara David Alencar, que falará por vários amici curiae aqui mencionados, né? Central do Sindicato Brasileiro, até Federação Interestadual, enfim. São vários amici curiae aqui representados pela doutora Zilmara, a quem eu concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigada, presidente. Obrigada. Agradeço aqui a oportunidade. A advogada fala por videoconferência ao fundo parede branca e pequenos quadros. Da minha satisfação em poder dividir nessa tribuna fala com a qual eu coaduno em todos os seus aspectos, com o meu professor Eymar Loguércio, a quem sempre é bom ouvir e me traz enorme satisfação em saber que estamos do mesmo lado, estamos com os mesmos princípios na defesa das boas relações de trabalho.
E, em seguida, ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os ministros aqui presentes, a ministra Rosa Weber, ao ministro Fachin, ministra Carmen Lúcia. O tema, de fato, excelências, ele traz uma importância extrema para o sistema das relações de trabalho como um todo. Como já apontado, trata-se de uma temática que recai sobre a validade das negociações coletivas, a autonomia coletiva, sobre pacificação de conflitos em relações de trabalho. A ultratividade, de fato, ela não pode jamais decorrer de um princípio de uma reserva legal. Ele não pode vir decorrente de uma expressão legal para que dele se faça uso. A ultratividade, quando se trata de relações de trabalho, fruto de negociações coletivas, ela é necessária para a harmonia sistêmica das relações de trabalho desenvolvidas num determinado ordenamento jurídico. E aí a gente vê que aquela orientação já tão consagrada nessa egrégia corte para os chamados princípios sensíveis há de se aplicar também aos direitos e preceitos fundamentais e no estudo dessa ordem constitucional que Vossas Excelências trazem aqui, trazem a necessidade de que nesse contexto normativo, nas suas relações de interdependência, possa se identificar disposições que precisamos trazer à preservação de princípios que são, de fato, basilares aos direitos de um determinado sistema. Sistema esse que é o sistema do direito do trabalho, do campo do trabalho. E essa interpretação jurisprudencial, consubstanciada na súmula 277 do Egrégio Tribunal do Trabalho, ele não só atende, mas ele ressalta os princípios essenciais para o bom funcionamento do sistema trabalhista brasileiro. E tem por objetivo, se não o de proteção às relações de trabalho, mas, acima de tudo, da própria estabilidade das relações de trabalho. E essas estabilidades das relações de trabalho, elas estão também consignadas quando analisamos o que está posto na súmula 277 e o que foi introduzido como alteração da própria emenda constitucional 45, que trouxe nova redação ao artigo 114. Quando, em todos os termos constitucionais, nós nos debatemos com o disposto no artigo 7º e o disposto no artigo 114, que traz a necessidade, seja por poder normativo, por sentença normativa, seja pela continuidade da validade dos instrumentos coletivos, a necessidade da observância de condições mínimas, para que aquilo que vinha sendo praticado possa vir a ser assegurado como um fim de não deixar que aquelas relações tenham situações de desequilíbrio, precisam se dar de forma harmônica. E dessa forma, a gente chama a atenção de Vossas Excelências que aqui em curso está se tratando de relações que foram pactuadas entre partes legítimas, conferidas a essas partes o poder da negociação coletiva, que também tem uma segurança em campo constitucional, como preconiza o artigo 7º. E que foram objeto, entre essas partes legítimas, para que trouxessem condições de estabilidade. Nós estamos falando aqui de uma relação de emprego onde um determinado direito ou uma determinada obrigação foi ali constituída e considerada e que não pode, por um determinado lapso temporal, ser retirada daquele ordenamento jurídico, ser retirada daquela relação que se estabeleceu de uma hora para outra, sem que
seja também fruto de uma negociação coletiva. O que estabelece a súmula 277 é de que continuam válidas as cláusulas de um instrumento coletivo até que um outro instrumento coletivo venha a dispor de forma diferente. Não pode se dar uma primazia ao lapso temporal estabelecido num instrumento coletivo em detrimento a uma pacificação e a uma estabilidade das relações de trabalho. Como citado a título de exemplo pelo professor Imar, eu não posso contar até o mês de março com um ticket alimentação e de uma hora para outra, pelo vencimento de um instrumento coletivo, no mês de abril eu já não vou ter o valor do ticket alimentação para poder prover um sustento alimentar meu como trabalhador ou daqueles que de mim dependem. Então, a questão da ultratividade decorrente dessas garantias, desses direitos decorrentes de negociação coletiva, elas são de fundamental importância para que a estabilidade dessas relações se dê num formato muito mais principiológico, sim, onde o próprio TST, a AGU, a PGR, nesses autos, também opinam pela validade da súmula 277, no sentido de que ela é essencial, a ultratividade ela é essencial para a pacificação de conflitos, para a estabilidade das relações de trabalho. Em instrumentos coletivos, nós temos direitos, mas nós também temos obrigações. Em pauta, a DPF 323, requerente Confenem. Ministros julgam a DPF onde se discute se acordos coletivos integram os contratos individuais de trabalho e se somente podem ser modificados por novo acordo ou convenção. Para que aquela negociação continue válida, para que aquelas cláusulas continuem válidas, nós entendemos como essencial e acertadamente agiu o TST ao traduzir no entendimento jurisprudencial dispositivos que, de fato, fazem, promovem a estabilidade tão necessária dessas relações. Sustentação oral feita pela advogada Zilmara Davi de Alencar, pela Amicus Curiae. Não só direitos, mas obrigações. Obrigações que não podem ser rompidas de um momento para outro, e sem que possa se dar através de uma condicionante de uma nova negociação coletiva a ser celebrada. A minha fala nessa tribuna, ela reflete o pensamento de várias entidades sindicais que entraram como amigos da Corte, no sentido de trazer a Vossas Excelências essa necessidade de um indeferimento dessa ADPF, que não traz de forma alguma onde a súmula que está sendo questionada não traz de forma alguma qualquer violação a princípio de legalidade, princípio de independência de poderes. Essa súmula, ela ela consubstancia nada mais do que um elemento essencial a uma pacificação de conflitos, a uma valorização da negociação coletiva e, acima de tudo, um respeito à autonomia coletiva tão necessária no mundo do trabalho. Agradeço a oportunidade e, por isso, gostaria apenas de citar, estamos falando aqui em nome da Central Sindical dos Trabalhadores do Brasil, estamos da CSB, estamos falando aqui em nome da Confederação dos Trabalhadores do Comércio, estamos falando em nome da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, estamos falando em nome da Confederação dos Trabalhadores em Condomínios, estamos falando em nome de várias entidades sindicais de trabalhadores que rogam a essa Corte que se tragam a necessidade de trazer a súmula 277 como fundamento para o incentivo real à negociação coletiva de forma válida. Muito obrigado, doutora Zilmara Davi de Alencar. Ministro Luiz Tendo em Fux. vista que a matéria é extremamente relevante, a votação
ela é mais densa num tema de tamanha significação no âmbito da Justiça do Trabalho e Constitucional, não daria tempo de nós ouvirmos o voto do relator. Só acho que eu vou remarcar uma nova data para a continuidade desse julgamento e, posteriormente, será comunicado aos eminentes patronos. Com essa explicação, que é fruto do consenso do colegiado, eu vou agradecer a presença dos ilustres advogados, trabalho dos colaboradores e declaro encerrada a sessão.